Muito bem, vamos continuar então a nossa análise aqui quanto ao artigo 7º. Lembrando, se tiver alguma dúvida, fala comigo, beleza? Vamos lá. Olha só, agora eu vou fazer alguns destaques de direitos individuais do trabalhador relacionados ao salário. Nós temos aqui logo no início o salário mínimo. E a Constituição vem e diz assim, ó, salário mínimo, né, fixado em lei, então tem que ser fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então, alguns pontos importantes, né? Alguns pontos importantes aqui, ó. Primeiro, fixada em lei. Uma questão interessante que chegou ao Supremo foi o seguinte: foi editada uma lei estabelecendo, né, a metodologia que seria adotada para correção e estabelecimento de valores do salário mínimo. Então, isso foi feito por meio de lei, mas a lei vem e diz assim, ó, adotada essa metodologia, um decreto do Poder Executivo vai divulgar o valor em cada ano do salário mínimo. E aí, essa norma foi atacada no Supremo por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Entendeu-se, né, aqueles que propuseram a ação direta, entenderam que, olha, está ferindo a Constituição, porque a Constituição diz que o salário mínimo tem que ser fixado em lei. O Supremo entendeu que essa metodologia não fere a Constituição. Por quê? A lei é quem estabelece a forma de cálculo, a metodologia de cálculo para chegar ao valor do salário mínimo. A única coisa que o decreto faria seria divulgar, a partir desses cálculos legais, divulgar o valor do salário mínimo. Então isso não fere a Constituição. Um outro ponto interessante é que, se você analisar, o salário mínimo ele é destinado, em tese, a atender diversos direitos sociais, né? Ó, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, transporte, previdência social. Legal? Outro ponto, é vedado usar o salário mínimo, né? Vincular o salário mínimo para qualquer fim, salvo algumas excepcionalíssimas situações. Então, regra, eu não posso vincular o valor do salário mínimo. Ah, aumentou o salário mínimo, eu vou aumentar também a taxa A, a taxa B, o imposto A, o imposto B. Não posso. Essa é a regra. Tudo bem? O que mais que nós temos? Nós temos o piso salarial proporcional, né, à extensão e à complexidade do trabalho. Temos o direito que é assegurado a todos da irredutibilidade do salário. Entretanto, destaca, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Nós já assistimos situações nesse sentido, de que uma fábrica, por exemplo, com milhares de empregados, chega e fala assim, olha, a produção caiu muito, então nós precisamos reduzir custos. Para que eu não tenha que demiti-los, vamos fazer assim, eu vou reduzir a jornada e nós também, durante um período, vamos reduzir o salário. Tudo bem? E aí é feita uma negociação e isso pode ser aplicado. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Olha só, antes de eu me tornar um servidor público, né, eu trabalhei durante muito tempo em shoppings de Brasília. E aí eu recebia uma comissão por aquilo que eu vendia. Trabalhava em lojas de vestuário e tal, então recebia uma comissão por aquilo que vendia. Só que há uma regra, ó, quem recebe comissão, porque imagina, tudo bem, você vai receber comissão. Legal, você pode receber 5, 10, 20, 30 mil por mês. Perfeito. Mas se não vender nada, não recebe nada. Então a Constituição vem dizer assim, ó, aqueles que recebem remuneração variável têm uma garantia mínima do salário mínimo. Legal? Então, ó, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que recebem remuneração variável. Temos também a ideia do 13º salário, né, o qual vai tomar como base o quê? A remuneração integral. Tudo bem? A remuneração integral ou o valor da aposentadoria. Então, o 13º, ele vai ser ou o valor integral da remuneração ou o valor da aposentadoria para aqueles que já se encontrem nessa
situação. Temos ainda remuneração do trabalho noturno superior, né, a do diurno, né? E aí nós temos, né, o trabalho noturno, aquele realizado em regra após as 22 horas, né, a partir das 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte. Então, a pessoa que exerce esse trabalho noturno em virtude do desgaste, né, desgaste físico, físico, psicológico e tal, maior, ele vai ter um adicional noturno em relação a esse desgaste. Temos também a proteção do salário na forma da lei e é crime, né? Constitui crime sua retenção dolosa. Então, o cara trabalhou, tem direito de receber. Se houver pelo empregador a retenção dolosa do salário, ou seja, dolosamente ele não quer pagar, então ele comete crime. Tudo bem? Temos também a ideia de participação dos lucros ou resultados. Essa participação é desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Temos aí dois pontos importantes, né? Temos dois pontos importantes. Temos a questão da participação dos lucros ou resultados, e isso não integra o salário para efeitos remuneratórios, né? E temos a chamada cogestão, em que o empregado vai participar da gestão da empresa na forma da lei. Essa parte final, segundo o Supremo, é uma norma de eficácia limitada. Note que ela mesma diz que isso depende de lei. O Supremo decidiu que isso é uma norma dependente de regulamentação, por exemplo, no RE 569441. Vou até colocar aqui, ó, RE 569441. Foi onde o Supremo decidiu essa questão. Então, o cara tem esse direito aí. Legal? O que mais? Salário família, pago em razão do dependente de baixa renda nos termos da lei. Tranquilo, né? E aí a lei vai definir essa questão. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do horário normal. E aí, detalhe, ó, essa remuneração pelo serviço extraordinário, né, segundo o Supremo, é uma norma autoaplicável, uma norma que já produz imediatamente todos os seus efeitos. Inclusive, o Supremo já disse, olha, servidor público tem direito, né, a essa remuneração pela hora extraordinária e aí não depende de lei, não, já é autoaplicável os 50%. O que pode acontecer é a lei estabelecer um percentual maior, pode, não pode, é menos de 50% superior à hora normal. Tudo bem? Então, fica atento com essa questão. Temos também adicional de remuneração para atividade penosa, insalubre ou perigosa, nos termos da lei. Então, aquele que trabalha nesse tipo de atividade, né? Atividade, por exemplo, penosa, aquelas atividades que trazem um desgaste físico ou psicológico maior, atividades perigosas, por exemplo, com inflamáveis, com segurança patrimonial, segurança pessoal, e também as perigosas, na verdade essas, né, as perigosas, as insalubres com aqueles agentes nocivos, né? A legislação vai trazer aí os percentuais, né? No caso, por exemplo, de insalubridade, tem os percentuais, né, conforme o grau aí da insalubridade. No caso da periculosidade, tem um percentual específico definido na legislação. Então, enfim, quem trabalha nessas atividades vai ter direito a esses percentuais em virtude dessa exposição a esses agentes aí, seja a questão perigosa, penosa ou insalubre. Muito bem. Aqui eu trago algumas decisões do Supremo, né, para que a gente possa discutir. A súmula vinculante número 16 vem e diz assim, ó, os artigos 7º, inciso 4º, que cuida do salário mínimo, e 39, parágrafo 3º da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Cuidado, olha só, nós vimos que ninguém pode ganhar menos do que salário mínimo. Tudo bem? Legal? Aí a questão é a seguinte, ó, no âmbito do serviço público, por exemplo, nós temos
o vencimento básico e os adicionais que são pagos ali, né, geralmente com habitualidade. Então nós temos o vencimento, mais os adicionais, as gratificações, somando tudo isso vira remuneração. Então, o Supremo entende que o vencimento pode ser menor do que o salário mínimo. Agora, a remuneração é que não pode. Então, cuidado. O vencimento de um cargo no serviço público pode ser menor do que o salário mínimo? Pode. Agora, se o vencimento é menor do que o salário mínimo, nós temos que acrescer, temos que somar a esse vencimento algumas gratificações ou adicionais, de modo que a remuneração, ou seja, a soma disso tudo, supere ou fique pelo menos no valor do salário mínimo. Por isso que a súmula vinculante 16 vem e diz, olha, o artigo 7º, inciso 4º, com o 39, parágrafo 3º, se refere ao total de quê? Da remuneração. Então, o vencimento pode ser menor, a remuneração é que não. Tudo bem? Súmula vinculante número 6 diz assim, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadoras de serviço militar inicial. Olha que questão interessante. O Supremo entendeu, por exemplo, que um conscrito pode receber menos que um salário mínimo. Aí você fala assim, ué, Wellington, mas isso não é incoerente? Se você acabou de dizer que ninguém recebe menos do que salário mínimo. Aí agora você vem e diz que o conscrito, os praças prestadores de serviço militar obrigatório pode? É porque é o seguinte, ó, o Supremo entendeu que os conscritos, eles não são trabalhadores no sentido estrito. O pagamento que o Estado dá, o valor que o Estado retribui o conscrito não é salário no sentido próprio, não é uma relação de trabalho. O conscrito não é um trabalhador do Estado, não. Ele está cumprindo uma obrigação legal a todos imposta, entendeu? Então, por isso é que o Supremo, com base nesse contexto, é que o Supremo editou a súmula vinculante número 6 e diz, olha, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadoras de serviço militar inicial. Legal? Mais uma, súmula vinculante número 4 diz assim, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Note, é aquela questão de proibir, a proibição de vincular o salário mínimo para qualquer fim. Então, é regra, não pode. Tudo bem? Próxima. A súmula 207 do Supremo Tribunal Federal diz assim, as gratificações habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário. Então, tudo isso está dentro do salário. Gratificações habituais, inclusive a de Natal, integra o salário. Isso aqui é principalmente para a questão de reclamatória trabalhista. Agora, vamos tratar sobre alguns aspectos relacionados à jornada de trabalho, que é um tema que volta e meia está nas provas. Tudo bem? Então vamos lá. A regra, né, é aquela jornada tradicional, né? A jornada tradicional é essa aqui, ó. Lembrando que essa é a jornada tradicional no âmbito da iniciativa privada. Por que eu digo isso? Porque no servidor público, normalmente as leis, né, que organizam as carreiras têm o seu regramento específico. Mas o parâmetro é esse aqui, ó. Duração normal do trabalho, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Então, essa é a base, esse é o parâmetro. Só que ele vem e diz assim, ó, primeiro, é facultada a compensação de horários, temos duas situações aqui. Compensação de horários, e aí o que eu tenho? Hoje eu vou trabalhar 1 hora a mais, e aí isso vai para o banco de dados, e aí depois eu trabalho 1 hora a menos. Hoje eu preciso sair 2 horas mais cedo, isso vai para o banco de dados, depois eu preciso trabalhar 2 horas a mais. Então é facultada, né, essa compensação, e também é facultada a redução da jornada. Lembra que eu comentei que em alguns casos reduz-se a jornada, né, em virtude de situações específicas, econômicas, e reduz a remuneração conforme uma convenção coletiva? Olha o que ele trouxe. É também possível a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva
de trabalho, negociação coletiva. Então, é possível fazer isso. Temos também a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, peraí, falou de jornadas de turnos ininterruptos, a regra é 6 horas. Entretanto, perceba que o final do dispositivo fala assim, salvo negociação coletiva. Sabe o que isso significa? Que essa jornada de turnos ininterruptos de 6 horas pode ser tanto aumentada quanto reduzida se houver uma negociação coletiva. Tudo bem? Legal? E um outro ponto interessante, o Supremo tem entendido que os intervalos para descanso dentro dessa jornada de turno ininterrupto não descaracteriza essa espécie de jornada. Ou seja, não é porque a jornada é ininterrupta que ninguém pode parar para tomar nem um cafezinho, não é isso. Pode haver intervalo sim, e isso não descaracteriza a jornada por turnos ininterruptos. Legal? O que mais que nós temos? Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Isso aqui é importantíssimo, né? Porque a Constituição ela vai trazer diversos direitos como parâmetros e ela reconhece que por meio das negociações coletivas entre, por exemplo, sindicatos dos empregados e sindicatos dos empregadores, né? Entre eles possa haver essas negociações coletivas e normalmente, em virtude das negociações coletivas, surge a convenção coletiva de trabalho, que é a que estabelece os direitos específicos de cada segmento ali profissional. Tudo bem? Então, a Constituição reconhece esse instrumento importantíssimo no âmbito das relações trabalhistas. Temos também, além da jornada, a questão do repouso semanal remunerado. Detalhe, a preferência não é uma determinação constitucional, mas a preferência é que ele ocorra aos domingos, a preferência. Então, em alguns tipos de segmentos empresariais, né, eles funcionam aos domingos. Então, o cara folga um domingo, trabalha outro, enfim, há um revezamento. Mas a preferência é que esse repouso semanal remunerado ocorra aos domingos, preferencialmente aos domingos. Vamos lá. Aqui eu trago mais algumas decisões do Supremo. A súmula 675 do Supremo diz assim: os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas, não descaracteriza o sistema de turnos ininterruptos de revezamento, para o efeito do artigo 7º, inciso 14 da Constituição. Já até havia comentado sobre isso, né? Não é porque o turno é ininterrupto que a jornada não pode haver ali uma pausa para o intervalo de um descanso ou de alimentação. O que é ininterrupto é o turno, não é a jornada. A jornada pode sofrer intervalo. Tudo bem? E o artigo 7º, inciso 16 da Constituição, que cuida dos direitos, né, à remuneração pelo serviço extraordinário com acréscimo de no mínimo 50%. Detalhe que eu expliquei para você. Aplica-se imediatamente ao servidor público por consistir em norma auto-aplicável. Então lembra, o Supremo entende que o direito a essa remuneração por serviço extraordinário é um direito auto-aplicável, de no mínimo 50% superior ao valor da hora normal. Legal? Fera! Continua comigo, vamos lá. Agora vamos tratar acerca de algumas licenças, férias, aposentadorias. Mas antes, lembrando, estamos fazendo análise contextual. Se você tiver alguma dúvida, vá ao fórum de dúvidas e mande para mim, tá bom? Estamos juntos nessa jornada. Então, vem comigo. Temos aqui gozo de férias, né? Gozo de férias anuais remuneradas olha, a Constituição sempre vem estabelecendo, né? Pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Note que a Constituição não diz que será 1/3 ou 2 ou 3. Ela diz, olha, no mínimo 1/3 a mais. Lembra, se a gente retornar aqui quando ele fala da hora extra, ele diz assim, a remuneração pelo serviço extraordinário vai ter um acréscimo, no mínimo, de 50%. Então a Constituição, nesses casos, né, ela sempre vai trazendo um patamar mínimo. Essa é a ideia, né? Por quê? Porque a legislação pode ampliar os direitos e isso é muito bom. O que nós temos? Licença à gestante,
sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Olha só, aqui é importante a gente fazer o link com o artigo 10 do ADCT. O artigo 10 do ADCT, ele traz uma garantia, vou colocar aqui, ó, artigo 10 do ADCT. O artigo 10 do ADCT, ele traz uma espécie de estabilidade provisória gestante, que é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, né? Então ele traz uma garantia de estabilidade provisória para gestante. E uma questão interessante, ó, a Constituição diz que essa licença é de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Legal. Agora, cuidado. A legislação permite a prorrogação, a legislação que estabeleceu questões relacionadas à empresa cidadã, permitiu a prorrogação dessa licença para até 180 dias. Então, fica atento. Na Constituição, o prazo é 120 dias. Entretanto, na legislação, nós temos uma possibilidade de prorrogação para 180 dias. Legal? Então, fica atento com isso. O que eu vou encontrar no ADCT? O que eu disse é a garantia de estabilidade provisória. Garantia de estabilidade provisória. Beleza? Temos, além da licença à gestante, temos a licença paternidade nos termos fixados em lei. Aqui, note que quanto à licença paternidade, a Constituição, ela não estabelece, né? Ela não estabelece especificamente o prazo da licença paternidade. Ela vem e diz assim, ó, licença paternidade nos termos fixados em lei. Aí, nós temos duas situações. Nós temos o artigo 10, também, parágrafo 1º do ADCT, que diz o seguinte, até que essa lei seja editada, o prazo da licença vai ser de 5 dias. Aí, detalhe, ó, lembra que eu te falei que a licença gestante na Constituição é de 120 dias e a lei que cuida da empresa cidadã permite a prorrogação por até 180, não é isso? Por mais 60 chegaria a 180. Legal. No caso da licença paternidade, ocorreu a mesma coisa. A lei que estabelece a empresa cidadã permite que essa licença paternidade seja prorrogada por mais 15 dias e aí ela teria um prazo de 20 dias. Legal? Tudo bem? Então, temos as duas situações aqui. Licença paternidade e licença à gestante. E temos também a questão da aposentadoria, né? A questão da aposentadoria importantíssima. Um detalhe que vale a pena a gente destacar aqui quanto à licença à gestante, um tema que foi bastante discutido no Supremo Tribunal Federal, foi o seguinte, ó, o Supremo disse que não pode a legislação estabelecer prazo eu vou colocar aqui, ó. O Supremo entendeu o quê? Que não pode a legislação estabelecer diferenciação entre licença à gestante e licença à adotante. Então, o Supremo disse que essa diferenciação entre a mãe biológica e a mãe adotante não pode haver. Então, quando a mãe adota o filho, segundo o Supremo, a licença também tem que ser de 120 dias. E mais, o Supremo entendeu, no caso da adotante, que o prazo da licença não pode ser diferenciado em razão da idade da criança que é adotada. O Supremo entendeu que isso não pode. Então, cuidado. Licença adotante, licença gestante, em regra, aplica-se o mesmo prazo, as mesmas regras, segundo o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Legal? Vamos lá. Continua comigo nessa caminhada. Depois, se você quiser anotar, dar uma lida, o artigo 227, parágrafo 6º, por que ele é importante nesse contexto, né, da licença? Vou até colocar aqui o tema para você deixar anotado, ó, licença adotante.
Porque a Constituição diz que não pode haver diferenciação entre filhos biológicos e adotivos. Então, na questão da licença, né, isso foi equiparado. Tudo bem? Continua comigo. Vamos lá. Aqui algumas notinhas jurisprudenciais sobre o nosso tema. Temos aqui a licença maternidade prevista no 7º 18 da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto licença adotante. Então note que ele vem e diz assim, ó, nós temos a licença maternidade e ela se divide em licença a gestante e licença a adotante. Ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Notou aí a questão que a gente comentou? As duas com o mesmo prazo. Interpretação sistemática da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana, igualdade, igualdade entre filhos biológicos e adotados. Foi daqui que eu pedi para que você anotasse o artigo 227, parágrafo 6º. A ideia de igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor. Então note, o que o Supremo disse? Licença gestante, licença adotante, mesmo prazo, é proibida a adoção de critérios diferenciados entre filhos, o quê? Filhos biológicos e filhos adotados. Legal? Próxima. O Supremo fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, por exemplo, uma servidora contratada por período temporário, né, servidor temporário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito à licença maternidade de 120 dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, nos termos do artigo 7º 18 e 10.2b do ADCT. Lembra que a gente falou da garantia da estabilidade provisória, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E o que ele disse? Mesmo as empregadas, mesmo as servidoras contratadas de modo precário, ou seja, uma contratação temporária, têm direito a essa licença. Legal? Muito bem. Continua comigo. Agora, alguns direitos quanto à igualdade nas relações de trabalho. E aí nós temos aqui, nesse ponto, né, nós vamos dar uma passada bem pontual aqui, o quê? Uma aplicação prática do princípio da igualdade material, que são proibições de desigualação injustificadas. Acompanha comigo. Proibição de diferença de salário, de exercício de função e de critério de admissão, levando em conta sexo, idade, cor ou estado civil. Um ponto importante, o Supremo tem entendido, por exemplo, na temática de concurso público, o Supremo tem entendido que, em regra, não pode haver critério de discriminação quanto à cor, quanto à idade, quanto ao sexo. Entretanto, o Supremo tem dito assim, olha, se a natureza das atribuições do cargo justificar, é possível estabelecer alguns critérios discriminatórios. Por exemplo, nós temos visto, né, no concursos da carreira militar, por exemplo, é normal a gente ver limitação quanto à altura, limitação quanto à idade, e o Supremo tem dito que é constitucional. Inclusive, o Supremo tem uma súmula número 683. A súmula 683 diz que a natureza das atribuições do cargo pode justificar o estabelecimento de critérios diferenciados na hora da admissão. Tudo bem? Eu vou finalizar por aqui e na nossa próxima aula a gente continua juntos. Eu te espero.